Conceito de notação científica. Então, neste caso, o que acontece? O conceito de notação científica, sempre nós vamos utilizar a base 10. A base 10. Certo? Então, o que significa isso? Vai ser um número qualquer, vou falar aqui que é o meu x, vezes 10 elevado a n. Onde o n deu o quê? o meu x tem que satisfazer a seguinte condição. Esse valor de x, ele tem que ser um número maior ou igual a 1. Presta atenção. Ele tem que ser um número maior ou igual a 1. E ao mesmo tempo, ele tem que ser um número menor que 10. Então, esse x tem que ser o quê? Presta atenção. Estou dando definição, meu amigo. Relaxa. X vezes 10 elevado a n. O que é o x? É um número que seja maior ou igual a 1. E ao mesmo tempo, ele tem que ser o quê? Menor que 10. Ele tem que satisfazer essas duas condições aqui. Certo? Menor que 10 e maior ou igual a 1. Ok? E o n, o número n, ele tem que pertencer a quem? Ele pertence aos números inteiros. O n pertence aos números inteiros. Quem são os números inteiros? 1, 2, 3, 4, 5. Também temos negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, os números inteiros para satisfazer essa condição. Olha lá, exemplos. Se eu colocar o 5 aqui, ó, 5,0. 5 é meu x. Ele está aqui. X, o 5, ele é maior que 1? Sim. Ok. Ele é menor que 10? Sim. Ok, então eu posso deixar ele lá. Porque ele satisfaz essa condição ao mesmo tempo. Vezes quem? 10 elevado a n. N pertence aos números inteiros. Vou colocar 10 elevado ao cubo. 3 pertence aos números inteiros? Ok, então isso daqui é um exemplo de notação científica. Ok? Por quê? Satisfaz a condição. Então, aqui ok. 6,2 vezes 10 elevado a menos 4. Presta atenção, vamos lá. 6,2 é o meu x. 6,2 é maior ou igual a 1? Ele não é igual, mas ele é maior. Então satisfaz essa condição. Ok. Ele é menor que 10? Sim. Sim, ok. Então satisfaz a condição. Então eu posso deixar o 6,2 aqui. Certo? Porque ele é maior que 1 e menor que 10 ao mesmo tempo. O menos 4 pertence aos números inteiros? Sim, pertence. Então, isso daqui também é um exemplo de notação científica. Porque ele satisfaz a condição. Ou seja, só os números que é o x vai deixar maior que 1 e menor que 10. Isso. Olha lá. 12,0 vezes 10 elevado ao quadrado. 12 vai ser o meu x. Ele é maior que 1? Sim. Satisfaz essa condição. Ele é menor que 10? Não satisfaz essa condição. Então, se ele não satisfaz essa condição, então isso daqui eu já não posso falar que é um número em notação científica. Porque ele tem que satisfazer essa condição. Certo? O 2, aqui no expoente, ele é o número inteiro. Ele satisfaz a condição do meu n. Satisfaz. Mas aqui já entrou discrepância. Certo? Então, não faz... não faz parte do meu conceito, certo? Então aqui, não. Não ok. Outro exemplo. 0,7 vezes 10 elevado a menos 1. 0,7 é menor que 10? Não.
Não, É menor que 10. Só que ele é maior ou igual a 1? Não, então não satisfaz essa condição. Então aqui também não é número em notação científica. Eu não posso deixar assim. Ok? Porque ele é menor que 1. Então, não ok. Ai, meu Deus do céu. R$ 3,534. Satisfaz? É uma notação científica? Por quê? Isso. Eu tenho que verificar quem? A minha parte inteira. Né? A vírgula é decimal. Parte do decimal não entra. Eu sempre vou verificar quem? A parte inteira quando eu tenho a vírgula. O 13 ele é maior que 1 e menor que 10. Satisfaz a condição. O 12 é o número inteiro. Então, ok. Tudo bem? Então vamos colocar o número em notação científica. Vamos começar aqui. O 100. Como que eu coloco 100 em notação científica? O 100 pode ficar em notação científica? Ele é maior que 1? É. Ele é menor que 10? Não. Então não pode. Certo? O que acontece? Olha lá. Eu vou ter o 100 é a mesma coisa que 100,0. O 100 é a mesma coisa que 100,0. Então, o que acontece? 100 também, eu posso fazer isso, ó. Para ficar mais fácil. O que é 100? Se eu fizer 1 vezes 100, dá 100? O que é 1 vezes 100? É 100, dá o 100. Então, eu só desmembrei. Peguei o 1 e multipliquei pelo 100. 100 é a mesma coisa que o quê? 10 vezes 10, não é? Você sabe que 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. 10 vezes 10. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Desmembrei, tudo bem? Olha lá. 1,0 vezes quem? 10 ao quadrado. O 1 é maior que 1? Não, mas ele é igual. Certo? É menor que 10? É. Satisfaz a condição. Então, o 100 em notação científica, ele vai ficar assim. Entendeu? Olha lá, o 200. Posso desmembrar também. Como que eu faço o 200? Posso colocar assim, ó. 2 vezes quem? 2 vezes 100. Posso fazer isso? Posso. 2,0. O que é 100? Não é a mesma coisa que 10 ao quadrado? Coloquei o 200 em notação científica. Tudo bem? Ou 200, olha lá. Igual eu falei para vocês. O que é 200? É 200,0. Se eu deslocar a minha vírgula aqui, ó, para cá, que número que é esse? 20 vai satisfazer a condição da notação científica? Não, que é maior que 10. Então, e se eu deslocar a minha vírgula daqui, passar para cá, vai ficar quantos? 2,00. Certo? Então, o que acontece? Se eu desloquei a minha vírgula 2 unidades para a esquerda, basta eu multiplicar por 10 aqui. Quantas unidades eu desloquei? 1, 2, não foi? E acrescentar o 2 aqui em cima. Quando eu desloco para a esquerda, o meu expoente vai ficar positivo. Então, eu posso utilizar esse conceito e esse conceito aqui, que é o macete. 200. O que é 200? Eu vou deslocar a minha vírgula até chegar nas minhas condições, que tem que ser o quê? Maior que 1 e menor que 10. Então, eu cheguei lá, a minha vírgula parou no 2. Se parou no 2, o que aconteceu? Quantas casas eu desloquei? 2. Então, vezes 10, o meu expoente, quantas casas eu desloquei? 2, então vai ser 2.
Ok? Vamos para mais exemplos. (2.352) em notação científica. Onde está minha vírgula? Aqui. Se eu deslocar aqui minha vírgula, que número que é esse? 235,2. Satisfaz a condição? Não, não satisfaz. Se eu sair daqui e pular para cá, que número que é esse? Vai satisfazer a condição? Não, não vai satisfazer. Se eu sair daqui, passar para cá e vir aqui, que número que é esse? 2,352. Satisfaz a condição do número inteiro? É o 2, ó. Vezes quem? Vezes 10. Quantas casas eu desloquei? 3. 1, 2, 3. Então é elevado a quantos? 3. Só isso. Transformei em notação científica. Só que para fazer isso, precisa praticar. Parar de ficar desenhando, prestar atenção. Não tem ninguém desenhando, mas vamos para cima. Mas... Olha lá. 4.005,23. Olha lá. Então, é a partir da vírgula. A minha vírgula está aqui, ó. Ela já está posicionada, certo? Eu não vou contar a partir daqui, do último número. Nesse caso, a vírgula já foi posicionada. Quantas casas eu vou deslocar? 1, 2, 3. Então, se eu desloquei 3 casas, olha lá. 4,00523. Vezes quem? 10 ao cubo. Coloquei notação científica, só isso. Ficou claro, sim ou não? Claro. Vai acontecer isso aqui, ó. 0,02. Vou passar o conceito. Certo? Vou passar o conceito. Vou colocar 0,3 aqui para não confundir. Vou passar o conceito. Meu número decimal, vou transformar ele em número fracionário. Esquece a vírgula. Quem que é o número inteiro? 3. Quantas casas eu tenho antes da vírgula? 2. 1, 2 sobre 100. 3 centésimos. Agora, o que eu vou fazer? Vou desmembrar. Vai ficar 3 vezes quem? 1 sobre 100. Certo? O que é 100? Na potência de 10. Na minha base 10. 3 vezes 10 elevado a quantos? Ao quadrado. Certo? Por que o quadrado? 10 vezes 10 dá 100. Eu volto aqui, ó. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Tinha o número decimal. Transformei o número fracionário. Discretizei ele. Olha lá, ó. 3 vezes 1 centésimo. O que é 100? É a mesma coisa que 10 ao quadrado. Ok? Se eu colocar 1, 2 em cima do 1 aqui, vai alterar alguma coisa? O que é 1 ao quadrado? 1 vezes 1. E 1 vezes 1 dá quantos? 1. Alterou? Não, não alterou. Então, o que acontece? Ainda vou discretizar, ou seja, 3 vezes 1 décimo, e agora eu vou colocar o parênteses e vou elevar ao quadrado aqui. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Deixei apenas um quadrado só, apenas um expoente. Ok? Agora, para eu deixar em notação científica, não tem que ser algum número vezes 10. O meu 10 ele está embaixo no denominador. Agora eu tenho que tirar ele do denominador e jogar ele na onde? No numerador. Para eu fazer isso, o que acontece com o meu expoente? Ele se torna negativo. Olha lá. Vai ficar 3 vezes quem? 10 sobre 1. Fiz o inverso, aí agora ele fica negativo. Fiz o inverso. Entendeu? O que é 10 dividido por 1? É 10. Lá, 10 elevado a menos 2. Então, 3,0 vezes 10 elevado a menos 2. Ficou claro? Sim ou não? Então, eu tenho um número decimal, vou transformar ele em quê? Notação científica. É esse o conceito. Tem um macete? Tem um macete. Só que
Para você fazer o macete, você precisa entender esse conceito aqui. Porque na hora de uma prova, na hora de um vestibular, se você não lembra o macete, você tem condições de fazer isso daqui, porque isso aqui você vai praticar sempre. Então você consegue chegar na resposta. E tem exercício que às vezes ele te dá um cálculo, ele te dá uma situação, um problema, onde envolve área, envolve perímetro, envolve equação do primeiro grau, equação do segundo, e depois a resposta, chega na resposta final. Aí ele fala assim para você, determine a resposta em notação científica. Além de você tem que ter o conhecimento de área, de perímetro, de volume, que seja, de fração, de adição, de soma. No final, você vai ter que ter o conhecimento da notação científica. Que deu um número muito alto lá, ele quer que você deixa ele em notação científica, para ver se você tem conhecimento. Então, tem concurso, tem vestibular, né, que vocês vão prestar futuramente, que ele não vai pedir apenas um conhecimento. Dentro de um exercício, ele pede vários conhecimentos, para ver se você realmente sabe fazer, né? Multiplicação de frações, adição de frações, potência, no caso aqui, notação científica, e por aí vai. Ok? Então, o que acontece? Olha lá. No macete, 0,03. Onde que eu vou deslocar minha vírgula? Se eu deslocar minha vírgula aqui, o que vai acontecer? Vai ficar 0,03. Olha lá, 0,3. Satisfaz a condição da notação científica? 0,3 é menor, é maior que 1? Não, não é. Então, onde que eu tenho que deslocar minha vírgula? Olha lá, uma, duas. A minha vírgula tem que deslocar aqui, ou seja, 3,0. Mas quantas casas eu desloquei? Uma, duas. Então, 3,0 vezes quem? 10 elevado ao quadrado. Só que, neste caso, se eu desloquei para a direita, o meu expoente vai ficar o quê? Negativo. Ok? Então, meu expoente fica negativo. Ficou claro? Olha lá, 0,005. Vou deslocar para a direita. Quantas casas? Uma, duas, três, 4. Ou seja, 5,0 vezes 10. Se eu desloquei 4 vezes, elevado à quarta potência. Para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Então, para a direita é negativo. Simples assim. Ok? 0,01054. Onde que eu vou deslocar a vírgula? Vai parar na onde? 1,54. No 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu parar aqui, ó, esse número é 1054. Não pode parar lá no 4. Por quê? 1054 não é menor que 10. Não satisfaz a condição. Então, onde que vai a vírgula? Entre 1 e o 0. Olha lá, 1, 2, 3. Vai parar aqui. Por quê? Porque esse número é 1,054. 1 é inteiro. Vezes quem? 10. Quantas casas eu desloquei? 1, 2, 3. Elevado ao cubo. Só que vai ficar o quê? Desloquei para a direita. Negativo. Simples assim. Ok? Então vocês têm o exercício 4 para vocês estarem resolvendo em notação científica. Cada um fazendo o seu. Eu vou passar verificando e tirando as possíveis dúvidas. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro, sim ou não? Lindo? Muito bonito. Muito bonito. Oi? Então vamos lá, cada um.